Bom, como toda pesquisa que a gente faz, né, isso eu aprendi com o meu orientador, né? A gente, antes de mapear ou criar equações, criar uma lógica, a gente tem que entender do que está sendo pesquisado no mundo, né? Então, é ideal a gente entender as contribuições teóricas de outros estudantes, acadêmicos, para seguir em frente na área da modelagem, né? Como toda área. Aqui, na verdade, é um artigo bem simples, que seria a questão bibliográfica mesmo do estudo, né? Que seria a segunda etapa do meu modelo que eu estou fazendo exatamente nesse mês, né? Seria a infraestrutura de rede elétrica, né, para dar suporte tanto para carro elétrico como para ônibus elétrico, caminhão elétrico, outros veículos, né, que a gente está modelando nesse momento. Espero ano que vem trazer aqui para o Congresso o resultado dessas pesquisas, né? Então, nessa ideia desse artigo aqui é trazer um pouco dos trabalhos, né, que estão sendo publicados no mundo em relação às smart grids, né, que seriam as redes elétricas inteligentes. Porque, pelo que eu venho estudando, sem uma rede elétrica, uma infraestrutura correta e sem inteligência artificial, sem um uso também inteligente da rede, a gente não vai conseguir, né, utilizar, de certa forma, um combustível mais renovável, né? Então, aqui como a base do estudo, né, o que é uma rede elétrica inteligente, né? Ela é uma rede capaz, né, de medir o comportamento, né, da determinada região. Ela consegue verificar qual o uso de rede mais correto para uma residência, por exemplo, né? E a gente hoje depende muito da energia elétrica. A gente está vivendo hoje uma crise, né, de energia, né? Por boa parte também por isso, né? Porque a gente, na nossa residência, a gente às vezes não usa a energia de forma correta, né? Não tenho propriedade para falar muito da questão da energia elétrica, porque não sou um engenheiro eletricista, né? Mas leio bastante e me interesso muito por essa área, porque sem a energia a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a ideia, né, das smart grids vem, né, para apoiar na geração também, na transmissão da energia elétrica, né? O Brasil tem um sistema interligado nacional, e se dentro da plataforma, né, se a gente conseguir acessar o site, a gente consegue ver os dados de consumo de energia diários da população. Então, a gente consegue ver também os gastos que não são necessários, né? Aqui na universidade, a gente está fazendo agora uma instalação na Pró-Reitoria de Infraestrutura, uma instalação de pontos de energia inteligente, que é para verificar onde a gente está usando energia, onde está usando mais energia e onde a gente pode economizar. Então, são fatores que têm que ser pré-determinados, né, para a gente ter um estudo mais preciso de uma smart grid, né? Então, o objetivo desse estudo foi fazer um mapeamento, né, dos últimos 10 anos das publicações, né, e também verificar onde, né, para quem tiver interesse em produzir ou publicar, onde que seria, de certa forma, mais tranquilo, né, a publicação. As smart grids, como eu já disse, elas surgem também com a necessidade de se modernizar, né, o sistema elétrico de todos os países, né, tornando-se os mais sustentáveis. Hoje em dia, os Estados Unidos ele é referência, né, para a aplicação de redes elétricas inteligentes. A Itália, a Inglaterra e também a Alemanha são países bem desenvolvidos nessa área. Portugal e Espanha estão investindo bastante nisso, e um país também nórdico, né, que seria lá os Países Baixos, também é um país que tem grande interesse nisso, né? Nesse quadro eu coloquei as diferenças, né, entre uma rede elétrica tradicional e uma smart grid, né? A rede, por exemplo, uma rede elétrica tradicional, ele é baseado, né, na mecanização, né, e numa comunicação unidirecional, né? Já uma smart grid, ela é baseada principalmente em comunicação bidirecional, né, em tempo real. Ela consegue mostrar para o seu usuário, por exemplo,
onde que a energia está sendo gasta de forma inadequada, né, no tempo real. E consegue, né, atrelar ao monitoramento automático, consegue utilizar outras ferramentas, né, acho que a Apple também é uma empresa que investe bastante em aplicativos de consumo de energia, né, e ela é mais fácil também para a questão da proteção, né? Hoje tu consegue verificar onde a energia está sendo gasta de forma mais inadequada, né? Uma Smart Grid também serve para as concessionárias responderem à manutenção de forma mais rápida, né? E também conseguem verificar caminhos de rede para aqueles locais onde foram atingidos como tragédias. Os Estados Unidos ele começou a investir bastante em questão de Smart Grid, muito da questão dos furacões, né? Muitas vezes cidades ficavam sem energia porque não existia um mapeamento da rede elétrica daquela região. E com a Smart Grid, agora eles conseguem fazer vários links de backup, né? Links de contingência, que permitem a cidades ter pelo menos um nível baixo de energia, mas que consigam movimentar serviços básicos, né? O método de pesquisa desse estudo se baseou na análise bibliométrica, né? Foi utilizado os estudos dos últimos 10 anos. É uma análise precisamente quantitativa, com viés qualitativo, e foi usado a Web of Science, né, como base de dados. A gente ia atrelar o Scopus, mas como teve bastante artigo na Web of Science, a gente dividiu, né? Primeiro vamos fazer pela Web of Science, né? Foram totalizados 5.787 artigos, né? Sendo que na curva, ele está uma curva crescente, né? Então, existe crescimento na área das redes elétricas inteligentes. E o periódico, a base, a I3E, ela é a que mais produz, né? Cerca de 46% de todos os estudos se concentram em bases da I3E, né? A área que mais atua e que mais publica é a área da engenharia, né? A área de energia, né? E outras áreas que são fora da área da engenharia, seria a ciência da comunicação, né? E também a questão da comunicação. Dois países que dominam a produção nessa área seria os Estados Unidos e a China, né? Certamente por ser os países com maior número de indústrias no mundo, né? Então e também predominam o mercado, então provavelmente são os países com mais interesse, né, na questão da economia, de certa forma, de energia, porque uma Smart Grid aplicada, ela gera economia de recursos, né? Aqui eu separei os 10 periódicos que são mais publicados e também com o ranking HB, que seria o ranking com um nível de um fator de impacto mais alto, né? Então, deixei separado as 10 maiores. Dessas 10, 7 são revistas americanas, né? Uma chinesa e 2 inglesas. Como considerações finais, né? A gente conseguiu evidenciar que são 5.400 artigos em periódicos, porém, o total de artigos são 9.271, porque existem muitos artigos técnicos, né, que são contratados por empresas para fazerem análises técnicas e não tem o viés científico, né, tem o viés mais profissional. Então, ele não tem muito foco. Então, esse tipo de artigo a gente descartou nessa coleta, né? A gente constatou, né, que o Javai e Zhang, né, que são um é indiano e o outro é chinês, são os autores com o maior número de produção, né, publicação. Eles têm cerca de 30 artigos publicados nos últimos 10 anos em periódicos de alto impacto. Isso é um número bem relevante, porque é difícil publicar em um periódico de alto impacto, né? Por exemplo, as universidades da China e também do norte da China ali são as universidades com mais alunos nessa área estudando. E outro fator que a gente percebe é que mesmo, né, com
com a importância das redes elétricas, né? No Brasil, principalmente, as redes elétricas não evoluíram, né? A nossa base de energia é de 1954. Então, isso é um problema, porque a gente não faz uma inovação, uma evolução na nossa meio de transmitir energia, né? E isso talvez seja um problema pelo fato do Brasil ser um país continente, né? Então, eu acho que também tem esse lado. Mas seria importante a gente também pegar as publicações e os nossos projetos que a gente tem nas universidades e aplicar, né? Eu vejo um problema que a gente trabalha muito sentado na frente do computador e às vezes a gente não aplica muito do nosso estudo. Acho que isso também é uma culpa de nós brasileiros, né, estudantes. Aí a gente fica muito trabalhando, lendo e não procura parcerias para aplicar as pesquisas. Obrigado. Dúvidas, estou à disposição. Obrigada, Glauco, novamente. Excelente trabalho. Parabéns. Eu vou abrir para discussões aqui. Alguém gostaria de se inscrever? Professor Ernesto, por favor. Ô, Glauco, vou fazer mais uma pergunta aí de curiosidade, que cita um pouquinho de cada um dos trabalhos aí, tá? Então, falando de energia elétrica, né? Qual que seria hoje a energia, sei lá, vou chutar aqui um número, 70, 80 centavos o custo, né, por quilowatt-hora. Tem algum limite que vale a pena lá para os carros elétricos? Quanto que custa para encher um tanque de um carro elétrico, né? Recarregar as baterias aí para rodar aí 200 km, por exemplo? Por exemplo, a autonomia de um carro elétrico, ele, em média, né? Porque não tem como a gente dizer 100%, mas uma autonomia de 240 km, as concessionárias pedem que o carro elétrico, quando chega em 60% da bateria, seja carregado, né? Então, esse 40% de bateria chega, vamos dizer assim, dá cerca de R$20, né? Se fosse comparar com o combustível a gasolina, ele dá cerca de 6 a 7 reais de diferença. Então, a longo prazo, seria uma economia boa, né? Porque já está dentro desse cálculo, está calculada a infraestrutura, porque tu tem que ter um carregador dentro da casa, né? Então, em média, uma infraestrutura de recarga para uma residência é em torno de R$4.000, R$5.000, né? Então, isso também é um fator que pode afastar as pessoas, né? E não me lembro qual foi a outra pergunta que o senhor fez? Com relação a se tem algum limite do custo de energia, mas já ficou claro aí que é bem mais barato, né, o energia. Por exemplo, uma empresa tem limite porque eles trabalham com demanda, né? Eles contratam uma demanda de energia e aí, se passou essa demanda, tem aquelas as tarifas, né? São 6 no total. Então, para uma empresa, dependendo da demanda contratada, ela é mais problemática. Por isso que, normalmente, as pesquisas é mais para residências, né? Legal, obrigado. Nada. Excelente, Glauco. Mais alguma pergunta, nosso público? Então, eu gostaria de te agradecer, né, Glauco, a você e os demais autores aí pelos excelentes trabalhos que vocês estão apresentando aqui no Quinto Inova, né? E também agradecer por vocês quererem participar do nosso evento, tá? É um prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Um abraço.